Olá pessoal, aqui é a professora Rosana. Vamos para a primeira correção da atividade de ciências do 8º ano, A, B e C, do Colégio Seduca. Questão 1. A questão 1 diz: a insulina e o glucagon são hormônios produzidos pelo pâncreas responsáveis pela regulação da glicose no sangue. Em relação a essas duas substâncias, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A letra A. A letra A, ela está aí como incorreta, por quê? Ele diz assim: a produção da insulina pelas células alfa do pâncreas estimula a absorção da glicose pelo fígado e o armazenamento em glicogênio. Não é a produção de insulina pelas células alfa, e sim pelas células beta, certo? Por isso que essa afirmação está incorreta. Na letra B, diz assim: a produção de glucagon pelas células beta do pâncreas estimula a quebra de glicogênio e a liberação da glicose pelo fígado. Essa afirmação está incorreta porque não é a produção de glucagon pelas células beta, e sim pelas células alfa. A letra D, ela está errada por quê? Porque diz assim: a quebra de glicogênio e a liberação de glicose pelo fígado estimula as células alfa a produzirem mais insulina. Ela não estimula as células alfa a produzir mais insulina, e sim a célula beta. Então, a única afirmação correta é a letra C, onde diz que a produção de insulina pelas células beta do pâncreas estimula a absorção de glicogênio pelo fígado e o armazenamento em glicogênio. 2. Na questão 2, eu pedi a vocês, aí só tem a imagem, né, que eu achei melhor colocar a imagem. Vocês vão conferindo aí no desenho de vocês, porque eu pedi para vocês fazerem um desenho do sistema digestório e identificar seus órgãos e glândulas anexas. Então, no desenho aí, vocês estão vendo logo em cima a boca, glândulas salivares, que faz parte das glândulas anexas, e essas glândulas salivares, ela ajuda no amolecimento, né, do alimento, como vocês já sabem. Nós temos aí o esôfago, por onde o bolo alimentar ele vai passar com a ajuda dos movimentos peristálticos, já que o esôfago tem músculo, assim como os outros órgãos também têm músculo, para ajudar até o movimento do alimento. Então, o alimento vai passar pelo esôfago e vai cair diretamente no estômago, certo? Então, nós temos aí o estômago, onde ocorrerá também digestões químicas, né? Tem aí o suco pancreático, que com a ajuda do pâncreas, é o que vem logo embaixo, que é uma glândula também. E temos ao lado aí, na frente do estômago, você tem o fígado, que é uma glândula. E abaixo do fígado você vê a vesícula biliar, né, que vai liberar bile, que também vai ajudar no processo da digestão do alimento. Abaixo do estômago temos a outra glândula, o pâncreas. Aí nós temos aí o intestino delgado e o intestino grosso. E por último, o apêndice, que está ali bem no finalzinho do intestino grosso. E temos o ânus e o reto. Então, esses são os órgãos, né, e as glândulas que compõem o sistema digestório. Na questão 3, nós temos aí em relação às enzimas, que você sabe que as enzimas elas servem para acelerar o processo de digestão, né? E é bom até vocês lembrarem que as enzimas elas atuam especificamente. Não é tipo uma enzima vai ajudar a digerir carboidrato, proteína e lipídio, não. Tem enzima que vai digerir a proteína, tem enzima que vai digerir o lipídio e tem a enzima que vai ajudar a digerir o carboidrato. Então, cada uma vai atuar especificamente, certo? Só para vocês darem uma relembrada aí. Vamos lá. Na primeira opção, nós temos aí, porque vocês vão associar as opções, né, as afirmações com as suas respectivas enzimas que está ali embaixo. Tá vendo? O número 1 tem a secretina, o número 2 a gastrina, o 3 lipase intestinal, a 4 nuclease e a 5 colecistocinina. Então, vocês vão associar a enzima, esses hormônios digestivos, a essas afirmações acima aí. A primeira afirmação nós temos: é uma enzima que digere lipídio no intestino delgado. Então,
nós temos aí o número 3, que é a lipase intestinal, certo? Então, lipase, já que eles estão dizendo que a enzima vai digerir, melhor dizendo, lipídios, né? A segunda opção temos aí, atua sobre ácidos nucleicos, transformando-os em nucleotídeos. Então, nós temos aí a nuclease, certo? Geralmente, a terminação ase lembra-se logo de enzima, certo? Nós vamos falar agora de hormônios. Hormônio produzido pelo intestino que estimula o pâncreas a secretar bicarbonato de sódio. Então, número 1, secretina. Estimula a liberação de enzimas pancreáticas e a liberação de bile pela vesícula biliar. Estamos falando de colecistocinina. E a última, estimula a secreção de HCl e aumenta a mobilidade gástrica. Número 2, gastrina. Então, a sequência é 3, 4, 1, 5 e 2. Questão 4. Eu quero saber qual cirurgia comprometeria mais a função do sistema digestório e por quê. Então, a remoção dos 25 centímetros iniciais do intestino delgado, que fica ali, faz parte do duodeno, ou a remoção de igual porção do intestino, né, do início do intestino grosso. Então, assim, o que iria acarretar, no caso, cirurgicamente, problemas aí, é o do duodeno, pois lá ocorre a grande parte da digestão do quimo, enquanto o intestino grosso absorve água e sais minerais. Então, ele quer saber qual cirurgia comprometeria mais a função do sistema digestório e por quê. Então, a remoção do duodeno, porque lá ocorre grande parte da digestão do quimo. Não é a retirada dos 25 centímetros do intestino grosso, porque ele só absorve água e sais minerais. Então, o do duodeno tem mais funções. Questão 5. O pâncreas e o fígado são glândulas anexas do sistema digestório humano. Ambas têm funções importantes para o processo de digestão dos alimentos. Sendo assim, cite suas principais funções. Vamos lá, nós temos aí o pâncreas e o fígado, duas glândulas, certo? Que fazem parte do sistema digestório, que já foi dita na questão 2, onde vocês desenharam e identificaram elas. Vamos lá, o pâncreas ele é responsável pela produção do hormônio insulina, né? Que você sabe que a insulina tem uma função importante no nosso organismo, que é equilibrar a taxa de açúcar no sangue. Então, as pessoas que têm diabetes costumam, né, utilizar a insulina para equilibrar a taxa de açúcar no seu organismo. E também o pâncreas é responsável pela enzima digestiva, que conhecemos como suco pancreático, que ajuda também a digerir os alimentos. E o fígado tem como principais funções regular o metabolismo de vários nutrientes, como proteína, carboidrato, produzir proteína e eliminar substâncias tóxicas do corpo. Então, essas são das principais funções aí do pâncreas e do fígado. E a última questão, que é a questão 6, temos aí. Uma pessoa fez uma refeição da qual constava as substâncias 1, 2 e 3, que vamos ver quais substâncias se referem. Durante a digestão ocorreu os seguintes processos. Na boca, iniciou-se a digestão de 2. No estômago, iniciou-se a digestão de 1. E a de 2 foi interrompida, no caso, no estômago. No duodeno, ocorreu a digestão de 3 substâncias, certo? Então, com base nesses dados, é possível afirmar corretamente que quem é 1, quem é 2, quem é 3. Pessoal, logo de início, você tem que lembrar que a amilase é um tipo de carboidrato e sempre vai iniciar a sua digestão na boca, certo? Pela ajuda da enzima amilase. E no estômago ocorre a maior parte da digestão das proteínas. Então, nós temos aí, pela ordem que ele quer, 1, 2 e 3. Então, 1 vai ser quem? Proteína.
2, carboidrato, já que inicia na boca. E 3, lipídios, certo? E 3, lipídios. Nós temos aí, ó, porque, tipo, os lipídios, que são gorduras, no duodeno ocorre grande parte da digestão dos lipídios devido ao pH altamente ácido, que os outros órgãos não conseguem digerir. Então, o U é proteína, porque a maior parte da digestão ocorre no estômago de proteína. O 2 se refere ao carboidrato, porque inicia na boca com a ajuda da amilase, que eu já falei a vocês. E o 3 é o lipídio, porque, como ele fala aí, no duodeno ocorre a maior parte da digestão dos lipídios, certo? Espero que vocês tenham entendido direitinho a correção. Qualquer dúvida, estarei aqui sempre, viu? Bons estudos. Não deixe de dar sempre uma revisada nas atividades, nos assuntos e logo estaremos juntos, certo? Abraço.